Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes, certificação Pro, módulo 1/F, certo? /F. Eu queria passar para vocês o seguinte, qual é a temperatura de fusão da solda sólida para circuitos eletrônicos? Da solda sólida. Sólida que eu falo,essazinha que vem no tubinho, aquela que a gente usa em forma de fio. Existem muitas informações contraditórias, tá? A temperatura de fusão do estanho é na faixa de 232 graus Celsius e do chumbo na faixa de 350. Então, se você tem uma liga em que tem guardada a proporção de 20 a 30, 40 a 50, 50 a 50, 70 a 70, cada tipo de solda vai ter uma temperatura de fusão diferente, tá? Que nós vamos determinar na aula prática. Nós vamos ver isso na prática, chegar a essa resposta. Então, a temperatura de fusão da solda para eletrônica é a partir de 200 graus Celsius. Nós vamos observar isso, nós vamos fazer teste com o termômetro digital da Icari, que faz parte do nosso kit de estudo. E nós vamos estabelecer qual a temperatura ideal. Eu, particularmente, acho exagerado você submeter um componente SMD a 350 graus Celsius. Eu sou contra. O pessoal regula o soprador em 350, o ferro em 350. Acho eu devidamente exagerado isso, visto que a temperatura maior que pode submeter um SMD é 380 graus Celsius. E eu acho isso um pouquinho exagerado. Então eu acredito que a gente tem que estabelecer um bom paralelo entre a questão da temperatura e do tempo que se vai submeter esse componente a essa elevada temperatura, certo? Porque o componente eletrônico, o circuito eletrônico de um computador, ele trabalha em média a 39 graus Celsius. Você vai medir ali, os componentes, ele trabalha em média a 39. Então, se ele trabalha a 39, na verdade, ele trabalha 10% da temperatura máxima que ele pode. Então, essa é uma questão que a gente tem que definir na questão do treinamento prático. Então, em função da solda trabalhar com proporções de chumbo e estanho, nós estabelecemos que a partir de 200 graus Celsius você vai ter a fusão desses componentes. Eu vou estabelecer uma temperatura padrão tanto para manutenção do circuito como para reciclagem, para não sacrificar de forma desnecessária os nossos componentes para reciclagem, certo? Sabendo que o capacitor, na marcação do corpo, ele diz que ele não deve ser submetido a uma temperatura maior que 105 graus. Então, isso tem que ser levado em consideração, tá ok? Pega o soprador, joga logo em 350. Por que essa regra? Quem estabeleceu isso? Baseado em quê? Experimento científico ou porque ouviu alguém dizer? Aqui não. Aqui nós vamos estabelecer qual é a temperatura ideal para extrair o componente e para não o danificá-lo. Grande abraço do professor Marcelo Moraes.